respeito da convocação, de uma possível convocação que vem sendo tratada por alguns parlamentares sobre a possibilidade de o Congresso trabalhar em janeiro. Sobre isso ainda não há uma definição, há essa possibilidade, há sim essa conversa entre as lideranças partidárias, mas ainda não há uma definição. A gente sabe que normalmente o Congresso ele entra em recesso, né, nas últimas semanas de dezembro e fica janeiro em recesso, voltando a trabalhar em fevereiro, na primeira semana de fevereiro, né? E a gente lembra que a primeira semana de fevereiro do ano que vem será a escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados e do novo presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado Federal. Agora, sobre essa questão da pauta que está por vir, a gente lembra que no meio de toda essa mobilização que foi feita para as eleições municipais, dos parlamentares para as eleições municipais, também havia aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, a chamada obstrução. O que é isso? Os partidos eles estavam se recusando a votar qualquer coisa, e aí por diferentes motivos. Dois principais. Primeiro, não há acordo sobre o comando da Comissão Mista de Orçamento. Cristiano Noronha até falou agora há pouco. O orçamento, na verdade, ele nem começou, o orçamento do ano que vem, né, o orçamento público, ele nem começou a ser avaliado ainda pelos parlamentares. E o cronograma está bem atrasado. Há uma disputa no comando de quem é que vai presidir esta comissão, que é a comissão mais importante do Congresso Nacional. Por que ela é a mais importante do Congresso Nacional? Porque da Comissão Mista de Orçamento passa todo o orçamento público federal passa por lá. Então, por mais que sejam necessários acordos e por mais que o orçamento seja engessado, precisa do aval da comissão, precisa do aval dos parlamentares que estão lá e depois, posteriormente, do aval do plenário do Congresso Nacional para que esse orçamento seja colocado em prática. Como o cronograma ainda está bastante atrasado, é provável que se vire o ano sem esse orçamento aprovado. E aí gera uma série de problemas para o governo federal que chega no chamado duodécimo, ou seja, ele só pode gastar o que é equivalente àquele mês para aquele mês. Ele não pode fazer o remanejamento ou os gastos conforme o governo federal deseja. Então há aí uma pressão, há ainda disputa. Esse motivo ainda não foi solucionado. Essa disputa no comando da Comissão Mista de Orçamento, que está entre o deputado Elmar Nascimento e a deputada Flávia Arruda, né, Elmar Nascimento do Democratas e Flávia Arruda do PL, essa disputa ainda não foi resolvida. Mas há uma sinalização dos partidos de centro de que a pauta ela será destravada, ou seja, isso será solucionado. Vamos ouvir o que falou o líder do governo aqui na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Vencemos a votação da BR do Mar, o projeto da cabotagem, que está trancando a pauta já há bastante tempo, o relatório do deputado Gurgel, e avançarmos na negociação de demais matérias, Banco Central Independente, da questão dos projetos de lei que tratam dos fundos públicos e da renegociação com os estados, e avançarmos também em pautas importantes para a questão econômica do Brasil. São 2 semanas até o término das eleições, no segundo turno, onde a gente pretende avançar muito nessas matérias. Como eu disse, essa é a intenção do líder do governo aqui na Câmara. No entanto, esse impasse sobre a Comissão Mista de Orçamento ainda não foi resolvido, tá? Várias reuniões estão acontecendo para ver se viabiliza esse destravamento da pauta do plenário da Câmara dos Deputados. Como eu disse, são 2 motivos principais, né? Esse motivo da presidência da CMO, que é um impasse aí de quem é que vai comandar essa comissão, e também a medida provisória 1000, que é a medida provisória que prorroga o benefício emergencial. Só que em vez de ser de R$600, ele passou para R$300 até o final do ano. A gente já falou desse benefício emergencial aqui em alguns momentos, mostrou como ele foi importante esse ano na questão da manutenção da renda por causa da pandemia, e há uma disputa muito grande sobre a questão do valor dele, porque parte dos parlamentares não concorda que esse valor tenha sido diminuído para R$300. E aí está o principal motivo da segunda obstrução. Partidos de oposição, principalmente, dizem que não vão votar nada até que essa medida provisória seja colocada em pauta. E ela não é a primeira da fila, tá, gente? Vamos ouvir o que falou a deputada Perpétua Almeida, que é líder do PCdoB, um dos partidos de oposição.
É preciso manter a renda das pessoas que perderam o emprego durante essa pandemia. E para isso, nós da oposição queremos votar a medida provisória 1000, porque o governo cortou pela metade o auxílio emergencial. Esse é o principal motivo de nós da oposição estarmos fazendo obstrução. A base do governo não está se entendendo para definir quem vai ser o presidente da comissão de orçamento. Então, o governo precisa se entender com a base dele. Por outro lado, o governo quer votar o projeto de lei da cabotagem, que desmonta toda a indústria naval do país. Vamos ter que ter muita conversa para chegar no entendimento. Então, o PT, que é a maior bancada de oposição aqui na Câmara dos Deputados, disse que pode abrir uma brecha nessa obstrução se for colocada a proposta de emenda à Constituição que estabelece um percentual mínimo de assentos, de cadeiras, de vagas nos legislativos para as mulheres. Aí tem que ver se isso daí, na verdade, foi sinalizado pelo presidente Rodrigo Maia, que ele gostaria de colocar essa proposta em pauta e, se for viabilizada, pode ser então que a obstrução ela dê uma trégua nessa semana para a votação desse assunto. Lembrando que o Brasil está super mal colocado, né, no ranking internacional, segundo a União Interparlamentar. A gente está lá em 150 e alguma coisa de 190 países em número de representação de mulheres no parlamento. Bom, gente, lembrando, falando só um pouquinho sobre o auxílio emergencial, só mais uma observação. Como eu disse, a medida provisória que trata do benefício emergencial, ela é a quinta da fila das medidas provisórias. Isso considerando só as medidas provisórias que não tratam de dinheiro, de crédito adicional, ou seja, de adicionar dinheiro ao orçamento por causa da pandemia. Então, vale aí ver quais serão os acordos que vão ser selados durante essa semana entre as lideranças, entre o presidente Rodrigo Maia, qual vai ser a definição. Até o momento, ainda não foi divulgada a pauta de votação da Câmara dos Deputados e nem do Congresso Nacional.